Hestia estremeceu. Hermes estava certo, eles haviam julgado mal Freya. Antes mesmo Loki, que conhecia Freya melhor, pôde tê-la julgada mal. Nenhum deles havia percebido a intensidade da paixão que atualmente dominava Freya, sua obsessão, a quebra de seu tabu, seu abandono de todas as outras maneiras colocaram Hestia e Uranus à beira do checkmate. E para a grande maioria das divindades já era checkmate. Enquanto sua obsessão não desaparecesse, a situação não seria resolvida. Caráter. O que define Freya, ela até abandonou para conseguir o Bel. Hestia, a deusa Vestal, nunca se deu bem com Freya e seu estábulo de amantes. Por causa disso, elas não tiveram muitas interações, mas ela ouviu que nos céus Freya foi tratada com a maior cortesia e cuidada pelos deuses que se apaixonaram por ela, vivendo uma vida como se estivesse dentro de uma gaiola dourada. No entanto, embora fosse tarde para perceber isso, ela entendia agora que Freya não estava cercada por eles, ela havia sido contida por eles. Se ela tivesse falado sério sobre isso, ela poderia ter dominado até mesmo os céus, assim como ela estava controlando todo o horário agora. O que eu faço? Hestia se desesperou novamente com a situação em que se encontrava após a declaração de Uranus. Ela não conseguia pensar em nenhuma maneira de escapar da situação atual por conta própria, além de seu uso suicida de arcano na esperança de levar Freya com ela, enviando as duas de volta para o céu. Mas ela tinha certeza de que, mesmo que se comprometesse com esse plano, seria impedida pelas outras divindades que cairiam sob o encanto de Freya. Ela olhou para suas mãos. O fragmento de papel que Hermes lhe dera estava lá. Ela nunca o deixou sair de vista. Quando chegar a hora... Quando é essa hora, Hermes? Hermes disse para dar a ele quando chegasse a hora. Mas ela não sabia quando seria essa hora e estava começando a parecer que a obsessão de Freya, a caixa de areia que ela havia criado, nunca permitiria que aquele momento passasse. Ela sentiu como se pudesse sucumbir a um desespero sombrio e rastejante. Hestia apertou o bilhete que Hermes havia deixado para ela. Isso é tudo, Hestia? Se sim, então vá embora, não há nada que você possa fazer agora. Uranus, espere por favor. Não estava claro se Uranus podia sentir aquela fraqueza em seu coração ou não. Seus olhos permaneceram fechados enquanto ele falava. Hestia de repente olhou para ele, mas a vontade divina do velho deus permaneceu impassível. Mesmo em uma situação como esta, sou encarregado de proteger a cidade. Eu não tenho tempo para ficar discutindo com você. O inverno está chegando ao horário, o frio será pior este ano do que o normal, devemos preparar a lenha. Hestia engasgou com a curta recusa de Uranus em responder a ela. Fels, encarregue os filhos de Hermes da distribuição de lenha para o ano. A escuridão ao lado do altar brilhou, e Fels, vestido de preto, apareceu. Eu não me importo, mas a família Hermes, isso geralmente não é trabalho para a família Ganesha. Eles não podem agir agora, eles estão servindo Freya. Você também sabe disso, certo? Talvez contrariando uma regra estabelecida pelo controle de Freya, Fels não reconhece a estranheza pelo que era e aceita o fato pelo valor da face. Atordoado por aquela cena, Hestia ficou sem palavras. Apenas vá, Hestia. Os olhos de Uranus permaneceram fechados enquanto Hestia ficou em silêncio e se virou. Ela podia sentir Fel a observando, mas não podia fazer nada além de fechar a boca e sair da câmara. A escuridão começou a desaparecer e o sol nasceu novamente. O sol da manhã atingiu seus olhos do céu oriental. A batalha já havia começado no campo e os gritos de um novo garoto se juntaram ao coro que ressoava em Forkveng. Bel foi incapaz de afastar o choque de sua expressão. Edin estava olhando para ele, mas ele rapidamente voltou seu olhar para o que estava à sua frente. Desculpe por chamá-lo aqui, você pode esperar um pouco? O local era a sala de audiência ao lado da câmara da deusa. Com exceção de algumas exceções, todos os aventureiros de primeiro nível da família foram chamados antes de Freya. Até mesmo Otar, que havia cedido a missão de observar a família Hestia e outros membros da família. A deusa estava sentada em um assento extravagante e digno de um trono. Suas pernas esguias estavam cruzadas e ela tinha um único livro aberto no colo. Teria sido melhor ter esta reunião ontem, mas havia algo que eu precisava terminar de ler. Com isso, a deusa fechou o livro que acabara de terminar, o Diário de Eira,
e o passou para Horn, que estava ao seu lado. Para responder perfeitamente às perguntas do menino, ela priorizou a leitura de todos os registros de Belcranel que a metódica meia-elfa havia criado, um diário grosso abrangendo dezenas de volumes. Vendo sua deusa padroeira bocejar levemente, como se ela estivesse lendo a noite adentro, os 4 irmãos e Hogni apertaram o peito e estremeceram. Em seus corações eles estavam pensando: Lady Freya é tão fofa. Otar, que havia desenvolvido uma resistência a isso como seu assistente, não foi afetado enquanto Edin olhava para eles como se estivesse olhando para o esgoto, amaldiçoando-os mentalmente por sua impropriedade mensurável. Ser capaz de ver a deusa sem suas defesas era uma prerrogativa especial apenas dos membros centrais da família e das empregadas que esperavam por ela. Tudo bem, vamos começar a conferência. Imagino que você já saiba de tudo mesmo sem meu pedido. A reunião para discutir o estado atual da caixa de areia de Bel com a intenção e as configurações a serem mantidas daqui para frente. Alfric e seus irmãos assentiram com um sim em seu sorriso confiante. De acordo com as informações que você forneceu, Milady, a posição de Belcranel dentro da facção foi firmemente estabelecida. Vamos continuar a observá-lo daqui para frente e trabalhar para remover qualquer risco potencial identificado. Deusa Hestia também naturalmente, mas também os monstros que o encanto de Lady Freya não consegue alcançar. Aquele gato que não está presente vai assistir a anfitriã da fertilidade a partir de hoje. Os 4 Paluns idênticos deram um único passo à frente, fornecendo um relatório suave e sucinto em uma voz fluida. O próximo a dar um passo à frente foi o Elfo Negro Hogni, e depois disso também entraremos em campo e trabalharemos para treinar Belcranel como antigamente. Ele lutou terrivelmente contra a timidez, tropeçando nas palavras e mordendo a língua. Freya sorriu gentilmente para o Elfo Negro, que caiu em desespero e vergonha. Está tudo bem, Hogni. Não se apresse e fale com suas próprias palavras. Lady Freya, muito obrigado. Hogni foi dominado pela emoção enquanto ao lado dele, os 4 irmãos cerravam os dentes de aborrecimento. Era um nível de ruído muito preciso para não ser tão alto que ofendesse os ouvidos de Freya enquanto ainda era audível. Mesmo sendo todos aventureiros de primeiro nível dentro da mesma família, os membros da família Freya em geral se davam muito bem. Belcranel pode ser usado. Ele pode ver nossos ataques e acompanhá-los. Suas técnicas parecem ser as mais básicas, mas no instante em que sua vida está em perigo, suas respostas se expandem de maneiras inesperadas, como um coelho correndo freneticamente. Ele é forte em uma pitada e divertido de bater. Eu me segurei durante isso, é claro. Dito isso, o que está faltando é a experiência com o irracional e um número absurdo de experiências. No entanto, se ele continuar lutando no Folkvang, poderá ganhar os dois. Eu entendo, então eu estava certo em deixar o treinamento daquela criança para todos vocês. Vendo através da excitação de Hogni que impulsionava sua fala gradualmente acelerada, Freya assentiu agradavelmente enquanto olhava pela janela para onde os gritos de guerra podiam ser ouvidos. A única coisa proibida no campo era o combate entre outros aventureiros de primeiro nível. Era em parte para evitar perder o primeiro entre os Enherjar, é claro, mas o principal motivo era evitar mostrar fraqueza no caso de um dos membros principais da família cair ou sofrer um ferimento grave. Por causa disso, era quase inédito que os aventureiros de primeiro nível se reunissem no campo. E o motivo da exceção atual foi Belcranel. Não havia outro exemplo de um aventureiro de primeiro nível decidindo treinar alguém. Foi uma situação que foi além de uma honra e entrou no reino dos pesadelos. Bel estava fadado a desmaiar sob o treinamento extenuante infligido por Hogni e os outros. Nesse ponto sozinho, o resto dos membros da família pode sentir algum pequeno traço de simpatia por Bel, enquanto sua taxa de crescimento foi incerta devido aos efeitos de sua habilidade. Deixarei treiná-lo para todos vocês. Além de afogá-lo no treinamento até que ele não tenha mais energia para pensar, também é verdade que teremos que avançar no processo de exploração do calabouço. Vamos trazê-lo em uma expedição no futuro também.
Sim, essa criança já é um herói em potencial. Freya, que viu o status de Bell e entendeu a verdadeira natureza de sua habilidade, ordenou-o com firmeza, não revelando nenhuma diferença em seu tom de voz. Então ele não deve ser morto, nem pode ser permitido que ele morra. Essa era a ordem. Ottar, que estava ao lado da deusa, não mudou sua expressão e levantou uma sobrancelha. Ele era o assistente modelo, não comentando sobre a mudança no estado mental de sua amante há meio ano. Quando ela disse que o seguiria até o céu se ele morresse,